Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Glaucia Nascimento, eu sou uma mulher preta de 32 anos, possuo cabelo afro, volumoso, preto na raiz, com pontas alouradas. Eu me reconheço como uma mulher cisgênero. Eu estou usando uma blusa social azul clara, com colar dourado, com miçangas rosas, brincos dourados e rosas, partindo desse evento do escritório. Ao fundo tem uma parede com persiana preta. Inicialmente, eu quero saudar e referenciar os amigos e familiares de todas as vítimas das mais de 580 mil vidas ceifadas pela Covid-19. Aproveitando a fala do painel anterior, eu quero aqui também saudar e referenciar os povos originários que estão acampados em Brasília desde 22 de agosto e pedir não ao marco temporal que afeta a própria ancestralidade dos indígenas. Eu quero saudar e referenciar a todos que, como eu, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em que se ofereça fuzis, optemos pelo feijão. Eu quero saudar todos que estejam acompanhando este quarto seminário nacional do MAT, o Movimento Democrático, que teve como tema a classe trabalhadora na centralidade da Constituição, insurgência, resistência e reconstrução. E não por acaso, né, a conferência de encerramento é feita com 3 lindas, maravilhosas mulheres. Desde que eu estava presente, quando a gente pensou e fechou esse tema, e a primeira pessoa que me veio na cabeça foi uma mulher, Maria de Lourdes da Silva, a quem eu tenho a honra de ser neta, que saiu de sua terra natal, Paraíba, veio na qualidade de mãe solo para o Rio de Janeiro, e com seus filhos, e aí teve que procurar emprego. A única coisa que ela sabia fazer era costurar, com maestria, como ela faz até hoje. E aí, ao procurar emprego na fábrica, falaram para ela que ela tinha que saber ler e escrever. Mas ela não sabia ler e escrever. E aí, ali, na hora da entrevista, ela enganou a pessoa que estava fazendo. E ela enganou seu empregador durante dias, durante meses e durante 20 anos, até a sua aposentadoria. E aí, ela fez o que a gente chama, né, de estratégia de sobrevivência da classe trabalhadora. Ela me aprendeu ali a contrariar a lógica excludente do sistema capitalista, desde então. Obrigada, Val. Obrigada por todas as minhas ancestrais que hoje me possibilitam estar aqui saudando minha carreira esse ano com o mesmo apreço, Soraya Mendes. Quem eu vou apresentar, retirando trechos da carta Porque Sou Anticandidata ao Supremo Tribunal Federal. Mulher, mãe, negra, que nasceu e cresceu em uma vila, assim chamada a periferia, no Rio Grande do Sul, filha de um operário de fábrica, sindicalista, fundador da Central Única de Trabalhadores, sobrinha neta de um velho ferroviário, também sindicalista, e, para minha felicidade, para a euforia da democracia, anticandidata ao STF, que nos brindará com palavras sobre direito feminista, Constituição e direitos sociais. É com muito prazer que eu passo a palavra. Seja bem-vinda ao MAT, quantas vezes você quiser. Boa noite, Soraya Mendes. Bom, primeiro, respiro fundo para me recuperar desta apresentação, por essa referência ancestral que foi feita pela doutora Glaucia e que a nós todas, muito especialmente mulheres negras, nos dá a dimensão do que são as estratégias de sobrevivência contra todas as formas de opressão, das quais as que vieram antes de nós, as que estão nesse tempo conosco convivendo e que esperamos que não seja mais daquelas que virão depois de nós e que aqui estarão. Então, respiro fundo agora para fazer os agradecimentos de uma forma mais oficial, dizendo agradeço à doutora Glaucia Nascimento, coordenadora regional do MAT do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Relações Étnico-Raciais, também desse movimento fantástico, a doutora Alessandra Peçanha, que vejo aqui também, coordenadora regional do MAT em Minas Gerais. E, se vocês me permitem, quero fazer um agradecimento muito especial ao Márcio Sávio Lobato, que é diretor de Relações institucionais do MAT, mas que faço também com muito carinho, porque é alguém com quem eu compartilho vários espaços críticos de reflexão
desde os tempos de doutorado na Universidade de Brasília, e com isso lá se vão mais de 10 anos. Portanto, eu me sinto muito, muito, muito agraciada por aqui estar. E me sinto ainda mais pela honra de suceder aqui, e depois de ter podido também ouvir tanto a doutora Magda Biavaschi quanto o desembargador Grijalbo. Eu quero começar, e eu acredito que serei breve, traçando duas premissas, e até para que vocês compreendam de onde eu falo. Vocês sabem que eu não sou alguém, e até fiz aqui uma referência para que eu não esqueça disso, eu não sou alguém do campo do direito do trabalho, mas eu quero fazer aqui, ousar fazer uma correlação entre os campos nos quais nós estamos, e que diz muito com o que o Matheus falava agora, recentemente, em termos de uma disputa hermenêutica e, digo eu, agora uma disputa epistemológica no campo do direito. A primeira premissa é fixar o lugar do feminismo. Afinal de contas, vocês me deram um título de exposição que fala em direito feminista. E creio que seja muito importante fixar o lugar do feminismo, primeiro em tentando colocá-lo nos termos daquilo que pressuponho que seja o melhor lugar de sua compreensão. Em um sentido frankfurtiano, e juro que não vou fazer muitas análises aqui aprofundadas, mas eu preciso dessa ferramenta para começar a minha exposição. A teoria crítica é aquela que busca alertar a necessidade de transformar a própria vida, o que só é possível acabando com as relações econômicas alienadas e desumanas. O feminismo, por um outro lado, como diz a Nancy Fraser, é uma teoria crítica da sociedade, porque parte de um reconhecimento que o sistema sexo-gênero é, de modo muito essencial, não contingente, a forma como se vive, ou melhor, se vive experimentalmente e se divide também simbolicamente a organização, a própria realidade social. Quero traçar aqui um paralelo para dizer que o feminismo, assim como a teoria marxiana, assim como Marx ensinou, ele é teoria e prática ao mesmo tempo, que tem uma potencialidade transformadora, na medida em que as mulheres descobrem nele o reflexo das condições da sua subordinação. Então, eu vou me valer aqui rapidamente também de Habermas, para dizer que uma teoria crítica é aquela que permite o desmascaramento dos poderes opressores e que precisam ser descobertos. E é isso que o feminismo faz. O feminismo, enquanto teoria crítica, ele desvela os poderes opressores nesta perspectiva de identificação com aquelas que são as demandas que emergem das ruas. Somos teoria e somos prática. Nenhuma feminista pensa no vazio. Essa frase não é minha, essa frase é de Célia Amorós. O que significa dizer que nós não fazemos as nossas reflexões para que elas enfeitem as estantes que nos cercam no momento de uma apresentação como essa, mas que, na realidade, elas são sempre a pretensão de emergir da teoria para chegar à prática, de surgir da prática das manifestações que são as manifestações de rua, para que se tenha também, a partir daí, a sua referência principal teórica. A segunda premissa é o meu lugar como sujeito. Como Gláucia disse anteriormente, e com isso agora eu peço a licença já para fazer a minha autodescrição, sou uma mulher negra que se encontra no gabinete da sua casa, cercada de livros, vestida com um tailleur de cor bastante pálida, num bege muito claro. Sou uma mulher negra e tenho os cabelos semelhantes aos descritos por Gláucia, mas que nesse momento estão presos em um coque. E, circunstancialmente, vou utilizar aqui
talvez, dos meus óculos pela necessidade da idade, já que já sou uma mulher que passou dos 40, tenho 47 anos. E assim eu me descrevo inicialmente para que todos possam me ver e digo que, reiterando o que disse Gláucia e que me faz me sentir muito bem também nesse lugar que estou, é que sou filha de um sindicalista, de um operário de fábrica, de chão de fábrica, Gláucia, tal como a tua avó, do chão da fábrica, e que tantas vezes tantas vezes se ausentou de casa, tomando ônibus, saindo do Rio Grande do Sul em direção a outros lugares do Brasil para a construção da Central Única dos Trabalhadores. Sou sobrinha neta de um ex-preso político, também sindicalista, que, por sinal, foi preso, dentre outras alegações injustas, obviamente, para sua prisão, pelo fato de ser um radialista que tinha a responsabilidade de capitanear um programa chamado Ronda das Classes. E, portanto, isso me marca. E sou, como a Gláucia disse, nascida na periferia. Fixada essa premissa, eu tenho para dizer que tudo que eu penso, tudo que eu escrevo e tudo que eu falo é o reflexo da minha consciência de classe, de raça e de gênero. Portanto, todas as reflexões, e serão breves, como eu disse antes, que eu farei aqui, elas estão dentro desta auto-identificação do lugar de onde venho, do lugar que me constitui enquanto identidade como mulher e como mulher negra. E aqui eu faço uma pequena nota de rodapé, aqui eu até pensando muito em razão da presença, claro que de todas, de todos e de todes que aqui estão e que são da área trabalhista, mas muito especialmente do desembargador Grijalbo e da doutora Magda Biavaschi, que me antecederam aqui, é que, como filha de sindicalista, era quase que natural que eu rumasse para o direito do trabalho. E, de fato, o sindicato foi o meu primeiro lugar de trabalho. Lá, aos 22 anos, terminada a faculdade, eu ingressei na advocacia como uma advogada trabalhista. Mas eu acredito que eu viva melhor, seja uma boa expressão da estrofe do Zeca Pagodinho, que diz que a vida me leva, né? Então, eu deixo a vida me levar. E nessa da vida me levar, eu acabei rumando para um outro lugar de conhecimento, onde também a questão de classe é marcante, que são as ciências criminais. E aqui é o gancho com aquilo que dizia aqui nas linhas finais o desembargador Grijalbo e a doutora Magda a respeito do garantismo e não garantismo afirmado no campo das ciências criminais, no campo do direito penal, muito especialmente da dogmática do direito penal e do processo penal, mas que, por um outro lado, não se mostra também no que se refere aos direitos sociais, muito especialmente ao direito do trabalho. E isso, para mim, tem uma referência, uma importância muito grande, porque a balança para trabalhadores e trabalhadoras, ela nunca foi a imagem da justiça. E a partir do meu campo de compreensão, que é o campo das ciências criminais, esse símbolo da balança, ela sempre foi a de um sistema que colocou em um dos pratos a fábrica e no outro o cárcere. Essa dinâmica, obviamente, de exploração do sistema capitalista, que nunca foi simples, ela se transformou ao longo do tempo. E ela, a cada fase do capitalismo, tornou-se muito mais complexa. Mas ela também é isso que me permite, e se vocês me permitem, porque vocês são experts nesse tema, é de tentar correlacionar aqui a ideia de que os corpos que antes eram corpos dóceis, aliás, que eram empurrados para o disciplinamento e para a adequação à docilidade, como Foucault nos mostrou, hoje são, na realidade, um tanto quanto dispensáveis na medida em que as mentes são dominadas
pela crença de que já não existam mais trabalhadoras e trabalhadores naquela perspectiva de que todos fazem parte. Dentre tantas, crer-se como colaborador, entre aspas, é uma das expressões simbólicas da dominação real do sujeito neoliberal. Eu acho que esse é um marco fundamental para que eu possa entender várias das situações que se colocam hoje com esta marca, que é uma marca que introjeta em toda a classe trabalhadora, que busca introjetar na classe trabalhadora uma ideia de fazer parte de um sistema do qual está excluído. Essa semana, nós tivemos na CPI da Covid o depoimento de um homem do povo, um motoboy, um homem negro, que carregava malotes e malotes de dinheiro utilizado como um instrumento nas mãos daqueles que compõem a elite corrupta brasileira. Era um motoboy, ou seja, um trabalhador precarizado, um homem pobre, um homem negro, que foi colocado dentro de uma CPI para trazer informações de uma quantidades imensas de dinheiro que ele nunca vai ver a vida inteira, ainda que trabalhe. E nesse sentido do motoboy, e aqui abrindo um parênteses muito rápido também para pensar o nosso lugar como advogadas e advogadas em todo esse sistema, é de refletir que essa lógica neoliberal, do sujeito neoliberal, ela veste de uma forma muito adequada a ideologia que se tem em relação à advocacia como algo glamorizado. A pandemia foi um momento de escancaramento da pauperização da advocacia brasileira. A base da advocacia brasileira é composta por homens e mulheres, e aqui faço eu o devido destaque para dizer muito especialmente de mulheres negras, de mulheres mães, de mulheres que advogam, sobrevivem nas diversas periferias deste país, a partir de condições de trabalho absolutamente inaceitáveis e que buscam um paradigma de advocacia que está nas fotos de quem mostra a nova Ferrari ou daquelas que usam a bolsa Louis Vuitton. Aqui no Distrito Federal, recentemente, em função da pandemia, foram distribuídas cestas básicas para as advogadas e os advogados que necessitassem. 2.000 cestas básicas esgotaram em menos de 24 horas. A gente precisa se repensar também dentro desse contexto. Até porque nós estamos num período, e aí o Mártios, e esse parênteses surgiu da apresentação que o Mártios fez um pouco antes, de que nós não estamos diante de uma desconstrução desse sujeito neoliberal para aqueles que historicamente, para aquelas que historicamente são entendidos como a classe trabalhadora, mas para aquelas que nunca se entenderam como classe trabalhadora e que precisam se auto-reconhecer até para mudar, juntamente com os demais trabalhadores e trabalhadoras, essas condições. Eu quero fazer algumas reflexões aqui a partir de uma distinção que eu faço, que eu adoto e já escrevi, entre vulnerabilidade e vulneração. E agora sim, coloco os meus óculos e passo a dizer para vocês o seguinte: marcadas pelas desigualdades, certas coletividades frequentemente são definidas como grupos vulneráveis ou ainda minorias, ou grupos minoritários. Distinções essas que, todavia, além de não poderem ser tomadas como sinônimos, dizem com o seu significado muito pouco acerca do processo de negação de direitos pelo qual passa o povo brasileiro. Ao longo dos anos, nós nos acostumamos a usar a palavra vulnerável e vulnerabilidade para nos referirmos a pessoas ou grupos, assim como para classificar situações nas quais são encontrados elementos que podem fazer vulneráveis as pessoas. Agora, vulnerar, do latim vulnus,
significa ferida, ou seja, ferir, machucar. E o seu uso permite identificar responsabilidades e reivindicações e reivindicar transformações. Da mesma maneira que o verbo vulnerar é possível, que pelo verbo vulnerar é possível identificar o que é preciso mudar e pelo que é preciso lutar. A palavra vulnerável indica a possibilidade de ser ferido, machucado ou violado. Isso contém, sim, uma possibilidade ou uma previsão. A pessoa vulnerável, ela é aquela em que, por alguma circunstância, pode sofrer um dano com maior probabilidade que outra numa mesma situação. Agora, essas concepções de vulnerável e vulnerabilidade, embora muito atraentes, elas contêm, sim, o erro de esquecermos que as causas dos problemas que afetam as pessoas e também das vulnerações que lhe causam danos. O termo vulnerável carrega o perigo de pensarmos que a vulnerabilidade é uma característica da pessoa e não das estruturas que ela vive. Na maioria dos casos, primeiro vem a vulneração e depois a vulnerabilidade. Por isso, precisamos identificar as vulnerações dos direitos e denunciá-las, pois os efeitos da vulneração dos direitos é a vulneração das pessoas. Se perdemos de vista, como diz Antônio Madri, a correlação existente entre vulneração e vulnerabilidade, no seu significado e significante, em termos de vulnerável e vulnerabilidade, haverá uma contribuição para a compreensão difundida pelo discurso neoliberal de que cada pessoa é responsável e só ela mesma pela sua sorte ou azar na vida. A crise que se instalou no Brasil, muito especialmente nesses últimos anos, é um fato. Agora, é muito significativo também que, em razão até mesmo da pandemia, tenham vindo à luz a existência de, à época, 46 milhões de invisíveis, aqueles que foram chamados de não documentados no seu próprio país, aqueles que não tinham certidão de nascimento, aqueles que não tinham CPF, os miseráveis que se acumularam nas frentes das caixas econômicas, nos bancos, à espera daquela irrisória quantia que se chamou de auxílio emergencial e que, ao longo do tempo, vem sendo diminuída até o ponto em que hoje nós tenhamos a fome não só batido a porta do Brasil, mas tenha se instalado novamente no Brasil. Os milhares de brasileiros e brasileiras nessa situação, elas não são vulneráveis. As estruturas os vulneram. E elas são, portanto, homens e mulheres vulneradas. Na maioria dos casos, como eu disse antes, a vulneração vem antes da vulnerabilidade. Então, falemos em saúde. Como mostravam os dados do IBGE, dos 13,5 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem em extrema pobreza, 75% são pessoas pretas e pardas. É gente preta e pobre no Brasil que faz uso do transporte coletivo, do transporte público, que tem o maior número de pessoas morando em um mesmo domicílio e que não tem acesso ao saneamento básico e que mais dependem do SUS. Aqui, para falar em direito à saúde, nós precisamos olhar para os números do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e constatar que 16,38% da população ainda não tem acesso ao abastecimento de água, aproximadamente 35 milhões de pessoas, 46,85% dessas pessoas não possuem cobertura, dos lares não possuem cobertura de coleta de esgoto, o que dá mais de 100 milhões de habitantes sem esse direito básico, e que apenas 46% do volume de esgoto recebe tratamento. O que a pandemia da Covid-19 não criou foram as violações ao direito à saúde, porque essas já existiam. Mas, quem sabe, ela nos tenha colocado às margens do estado de coisas inconstitucional nesse plano. Se é certo que a pandemia colocou todos e todas sob a mesma tempestade, a realidade é que nem todos e todas estavam no mesmo barco. Falemos, então, de trabalho, com a licença de todas e de todas vocês. A pobreza no Brasil é muito séria.
mais da metade da população sobrevive com menos de um salário mínimo. As pessoas trabalham num dia para comer no outro. E na realidade, existem hoje, em razão da fome, que, como eu disse, bateu novamente as portas do Brasil e que adentrou o Brasil, nem na realidade trabalham e nem na realidade mais comem. De modo que falar em crise de emprego, agravada pela crise sanitária aqui, não pode estar distante das relações de trabalho precarizadas, marcadas por processos de subalternização, próprios de uma sociedade racista e autoritária, para lembrar os escritos da professora Marilena Chauí, nesse último adjetivo, autoritária. No Brasil, um menino caiu do 9º andar de um prédio. Agora, a frase não resume a dor dessa morte. Uma criança de 5 anos de idade que caiu de um prédio em Recife, uma das capitais do Nordeste brasileiro, e que só caiu porque a mãe, pobre, negra, precarizada, antes de tudo, era obrigada a trabalhar no período mais gravoso da pandemia. Tiraram, com isso, o direito fundamental desta mulher ao isolamento. Não à toa, uma mulher preta, pobre, nordestina. E aí vamos falar de violência. Como os jornais mostram, o dia a dia, o confinamento, que tornou-se a maior medida preventiva no combate ao vírus, embora com todo o discurso negacionista que impera nesse país, empurrou para o ambiente doméstico milhões de vítimas de toda sorte de violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual, praticadas pelos maridos, pelos namorados, pelos companheiros e, por vezes, pelos filhos ou por pais agressivos. Eu tenho dito e escrito, o lar ele nunca foi doce para as mulheres e as meninas. Aliás, como já apontaram há mais de uma década pesquisadoras, e nós temos, muito especialmente, registros desde 2006, e pelo menos desde os anos 80 do século XX, pesquisadoras e pesquisadoras também têm se dedicado à tarefa de compreender que os fatores responsáveis por relações violentas, quer sejam derivados de atitudes ou comportamentos ou de condições econômicas, sociais, políticas e culturais mais amplas, demonstram que nós podemos correlacionar a violência com as estruturas que vulneram. De outro lado, é importante dizer também que, desde 2002, a Organização Mundial da Saúde define a violência interpessoal, as agressões físicas, os estupros, as outras formas de ataques sexuais, por exemplo, como intrafamiliar e comunitária. A violência intrafamiliar é aquela que ocorre entre os parceiros íntimos e entre os membros da família, principalmente no ambiente da casa, mas não unicamente. Já a violência comunitária é aquela que ocorre no ambiente social, em geral, entre conhecidos e desconhecidos. É certo que a pandemia da Covid-19, assim como a crise, intensificou a violência contra as mulheres e meninas em razão do confinamento e de todas as condições de pauperização que tem sido jogada à população brasileira. Mas, de fato, ela não é responsável por essa criação. Pelo contrário, a violência, nesse caso, ela é uma pandemia silenciosa, como já foi apontado por representantes latino-americanas da ONU Mulheres, e também é um gravíssimo problema dentro de um padrão de normalidade, esse sim, que precisa ser modificado. O Brasil tem diversas dívidas históricas em relação às mulheres e às meninas, que continua, como conceituo eu, em vários trabalhos, submetidos a um sistema de custódia, que consiste no conjunto de tudo o que se faz para reprimir, para vigiar, para encerrar, em casa ou mesmo em instituições, mediante a articulação dos mecanismos de exercício do poder do Estado, da sociedade, de forma geral, da família. Como eu já escrevi e publiquei mais de uma vez, e falo em debates, esse conceito de novo normal que surge com a pandemia tem sido utilizado como uma chave de compreensão do que seria possível pós-Covid-19.
Agora, esse novo normal, ele contém em si a configuração de um outro padrão capaz de garantir, incapaz de garantir a sobrevivência. Ele se pressupõe como um conjunto de novos hábitos que são marcados por segurança, de tal modo que o home office seria uma alternativa possível e econômica, assim como as reuniões virtuais evitariam enfrentar grandes distâncias, congestionar o trânsito e causariam menos poluição. Eu tenho cá minhas críticas muito profundas a essa concepção de novo normal e dos reflexos que ela tem nas relações de trabalho interconectadas com a violência contra as mulheres, pois a capacidade explicativa se limita à superficialidade da vida pós-pandemia. Nós vivemos dentro de um sistema social, econômico e cultural altamente complexo, no qual as marcas da exclusão, do racismo, do machismo, não permitem sequer imaginar que incorporar o álcool gel na necessaire pode ser visto como um valor significante. Ou que a estrutura que se coloca para que trabalhadoras permaneçam dentro dos seus lares à mercê das diversas violências que são mais do que seculares, milenares, possam ser desconsideradas. E entendo que nesse contexto da trabalhadora que perdeu seu filho lá em Recife, em pleno contexto pandêmico, a estas trabalhadoras que estão dentro desta lógica de um novo normal, da qual se apropria muito bem o neoliberalismo, nós estamos falando sobre dignidade, ou pela falta de. E dignidade tem que estar ligada aos direitos fundamentais, tanto aos direitos de liberdade, quanto aos direitos de igualdade social. Não há como ser garantista no sentido da liberdade e não ser garantista no âmbito dos direitos sociais. O respeito à dignidade é o primeiro dever republicano e é um pressuposto antropológico e cultural do Estado de Direito. Assim como a dignidade é o primeiro dos direitos da República, pressuposto antropológico e cultural da democracia. Nós não vivemos mais num tempo em que a democracia definia-se a partir da pergunta: quem decide? A pergunta é, agora, para quem decide e com que fundamento decide? Essa me parece ser a marca fundamental desta transformação que o Marx chama de transformação hermenêutica, que eu utilizo aqui como uma revolução epistemológica. Quem decide é, na realidade, uma parcela do conjunto de perguntas, dos quais essas duas últimas são mais importantes. Para quem você decide? E com que fundamento você decide? Esse é o critério balizador para qualquer análise de uma reforma, muito mais em tempos de crise. Estado de Direito e democracia, acredito que são os eixos de compreensão a partir dos quais é possível entender que os direitos fundamentais são, e eu acredito que sejam, o resultado de disputas políticas, sociais e econômicas. E é nesse campo de disputa que se encontram, em plena crise, as mulheres, as pessoas negras, os pobres, as pobres, os miseráveis deste país. É onde se encontra aqueles e aquelas com os quais eu me identifico pela minha consciência de classe, de raça e de gênero. Muito obrigada por essa oportunidade de diálogo com o Mate e com todos e todas vocês. Muito obrigada, Soraya, pela... não sei denominar fala, de posição, muito prazeroso ouvir, acolhedor. E só para finalizar a fala sobre a minha avó aprendeu a ler depois da aposentadoria dela, que a gente fez questão só depois que ela teve tempo de aprender a ler e escrever. E caso ela escute essa história, ela vai ficar muito chateada sem ter falado dessa parte. E eu quero saudar aqui Sávio Lobato, querido amigo que fez essa ponte com a querida Soraya. É muito lindo estar. Eu acho que o afeto
O verdadeiro afeto hoje que a gente pode traduzir é estar do lado de pessoas que lutam do nosso lado, verdadeiramente. E eu queria também aqui agradecer a Camila Araújo, a jornalista do MAT, que faz um trabalho incansável, e o trabalho de comunicação hoje, principalmente hoje, é muito importante para que a gente possa difundir os verdadeiros valores e tudo de importante que a gente precise para poder estar munido para lutar. Eu quero passar a palavra para a minha colega Alessandra Peçanha, para que ela prossiga com o encerramento, que é advogada trabalhista, conselheira de ética do MAT, coordenadora regional do MAT Minas Gerais, membro da Comissão de Comunicação e Publicidade do MAT, membro do Conselho Editorial da revista do MAT, ex-delegada da MAT. Agradeço enormemente ao MAT pelo evento, a oportunidade de estar aqui, e quero agradecer novamente a Soraya por ser anticandidata e poder estar com a proposta de ocupar esta vaga ainda não ocupada. Boa noite a todos e a todas. Que evento! Eu estou aqui parada, não queria nem sair da cadeira. Primeiramente, foi o evento da Magda e do Grijaldo, né? Grijaldo, que eu fiquei assim, sem piscar os olhos. Soraya deu um show, nem tenho o que falar de Soraya, perfeita, e fechou mesmo o evento com chave de ouro, Soraya. Eu quero agradecer a todos e todos os participantes, os conferencistas, em nome das dos matianos e matianas, em nome do diretor do MAT, que fez essa organização brilhante, que é o Marcos Malisson. E esses conferencistas e participantes abrilhantaram o nosso evento com temas relevantes, importantes no momento que a gente está vivendo hoje, após essa reforma trabalhista, essa introdução de MPs e direito do trabalho conturbado, sucateado, como foi dito já anteriormente em todo o congresso, todo o seminário, né? E gostaria também de agradecer o Alessandro Cardoso, que é o diretor de vídeo profissional que possibilitou que o evento fosse transmitido de forma eficiente. O MAT agradece também a ele por estar do nosso lado por mais de um ano de transmissão desse evento importante. Todas as exposições e posicionamentos dos painéis abrilhantaram nosso seminário. A resistência da classe trabalhadora, brilhante, a reconstrução dos direitos sociais, as garantias constitucionais dos direitos fundamentais em ameaça. Não foi fácil chegar até aqui, mas espero que a gente continue resistindo a todas as maldades que aniquilam o direito do trabalho, os direitos sociais, suas garantias constitucionais. Com certeza, juntos alcançaremos os objetivos do debate sobre relevantes temas propostos aqui. E gostaria de agradecer também aqueles participantes que estão participando do chat, os estagiários de direito também, que a gente não pode deixar de agradecer. E muito obrigado em nome do MAT e todos os palestrantes participantes. Agradeço aqui e fiquei muito emocionada, Glaucia, com suas palavras, da Soraya, a sua história, da Soraya também. Isso daqui dá gás para a gente continuar essa luta, tá? Dá um gás muito grande. Parabéns a todos. Deixa eu só agradecer também, me afastando, e estou dizendo que eu estou acabando de mandar um e-mail. Não é moeda de troca, mas é reconhecimento de um importante trabalho. Eu estou pedindo para ser associada do MAT. Acabei de encaminhar o meu pedido com a minha OAB, apesar de eu estar na curva dos 80, um número bem enorme, apesar de eu estar na curva dos 80, mas é que ela foi suspensa durante muitos anos, enquanto eu era magistrada, como é o caso do Grijalbo, e depois eu custei muito a recuperar a OAB, porque eu estava lá no Instituto de Economia e agora eu recuperei. Então, eu acabei de mandar um e-mail requerendo a minha
filiação ao mate. Muito obrigada por essa oportunidade também. O mate que agradece. Poxa vida, que vitória do mate ter Magda Biavassi. Fala, Marcos, encerrar. Aqui só sou espectador, gente. Então, eu vou declarar então, oficialmente encerrado o evento. Obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado a todos. Soraya, Grijalbo, Magda, obrigado também por ter entrado aí também no mate. Sávio, Alê e Glau terminaram lindamente o evento. Gente, obrigado, boa noite. Foi inspirador o dia de hoje, foi inspirador, foi histórico. Foi sim. Abraço, gente. Vou fechar aqui.